Olá e bem-vindos ao canal. Como vocês podem reparar pelo título, o vídeo de hoje é sobre livros, que é um dos temas que mais me interessam. Eu gosto imenso de ler, estou sempre a ler. A maior parte das vezes até estou a ler 2 livros ao mesmo tempo, vou alternando consoante o meu mood e aquilo que me apetece ler. E como eu gosto tanto de ler e gosto imenso de saber o que é que as pessoas andam a ler e o que é que gostam de ler, porque é uma maneira de eu saber que livros são bons e que livros é que se calhar não vou gostar tanto, eu resolvi começar uma série de vídeos a falar sobre os livros que eu leio, aqueles que eu compro, e depois dizer-vos se gosto ou se não gosto e dar assim uma pequena informação sobre a história, sem spoiler. Então vou começar estes vídeos por vos mostrar os últimos livros que comprei e depois falo-vos dos últimos livros que li durante as últimas semanas. Eu já vos tinha mostrado alguns livros que eu tinha comprado naquele vídeo de comprinhas, mas entretanto, e porque eu sou uma viciada e não consigo entrar numa papelaria ou numa livraria sem comprar nada, comprei mais 3 livros, dos quais eu vos vou falar, e depois quando os ler falo-vos outra vez deles para dizer se gostei ou não. O primeiro que eu comprei foi O Homem de Constantinopla. Eu gosto imenso dos livros do José Rodrigues dos Santos, aliás vou-vos falar sobre um que eu já li. Gosto muito da escrita dele e do tipo de livros que ele faz. São romances inspirados em fatos reais, que eu gosto imenso disso, e em quase todos os livros dele, aliás, em muitos livros dele, o personagem principal é o mesmo, que é o Tomás Noronha. Ele tem uma série de livros em que utiliza o Tomás Noronha e a história do Tomás como ator principal. Este livro, O Homem de Constantinopla, eu penso que isso não acontece, aqui não tem o Tomás Noronha, mas basicamente são livros que falam sobre fatos reais e históricos que eu gosto imenso. Principalmente ele conta muitas histórias sobre o Oriente, o Médio Oriente, por exemplo a Síria, o Irão, esses países assim. Menciona muitos fatos de guerra, de conquistas, de missões tipo CIA e etc. O segundo livro que eu comprei, eu vi este filme e eu adorei o filme. Eu primeiro vi o Hunger Games e gostei bastante, mas depois eu vi o Divergent e eu adorei o Divergent. Deixou-me a pensar, não sei porquê, não sei se aquilo é um filme feito para nos deixar a pensar, mas a mim deixou-me imenso tempo a pensar sobre o filme. E eu decidi, ok, eu tenho que ler os livros, mas isso é uma coisa que eu não gosto de fazer, que é ler os livros depois de ver o filme. Acho que perde um bocado a piada, eu prefiro ler antes de ver o filme. Só que entretanto eu vi tanta gente a falar tão bem destes livros e estavam viciados, e anda tudo maluco pela Katniss do Hunger Games, e esta do Divergent é a Beatrice, yeah. E toda a gente me fala destes livros, porque isto é uma série de livros, uma coleção. Toda a gente diz que isto é viciante e que é muito melhor que o Harry Potter e que é muito mais viciante e etc. Então pronto, eu estive a adiar bastante tempo porque eu não queria estar a ler o livro depois de ver o filme, mas como eu ouvi tanta gente a falar tão bem destes livros, eu resolvi comprar. E ele estava apenas a 9€ na FNAC, porque eu comprei em inglês. Eu gosto de ler os livros na língua original, a maior parte, pelo menos este tipo de livros eu gosto de ler na língua original. E depois, se gostar, provavelmente vou ter que comprar os outros todos. Eu não sei se isto é uma trilogia, não sei quantos é que são. Penso que seja uma trilogia, para já. O último livro que eu comprei foi O Mundo de Sofia. Eu já li este livro 2 vezes, só que não era meu, foi sempre emprestado. E eu adoro este livro. Adoro mesmo, e vou lê-lo outra vez e acho que vou lê-lo a minha vida toda. E eu resolvi comprar o meu próprio para tê-lo aqui, porque eu gosto imenso dele e acho que é um ótimo livro para a minha coleção. Assim, muito brevemente, é um livro de filosofia, mas que, aliás, eu li-o antes de começar a ter filosofia na escola, porque a minha prima disse-me que se eu fosse diretamente para as aulas de filosofia, eu ia odiar aquilo, porque as aulas são uma seca e blá blá blá. Então ela disse-me, lê este livro para tu perceber o que é realmente a filosofia, e foi isso que eu fiz e eu apaixonei-me. Eu hoje em dia adoro filosofia, adoro ler sobre histórias de filósofos e as obras deles. E o Mundo de Sofia basicamente é uma compilação de vários mitos, várias teorias, num só livro, e à volta da história de uma miúda de 14 anos. Mas eu depois faço-vos um review mais detalhado do livro. E agora, os livros que eu li são estes 4, que eu li no último mês,
Foi durante o verão, vá. Entretanto estou a ler dois que ainda não acabei, por isso ainda não vos posso falar sobre eles. Por isso ao todo nestes últimos 2 meses foram 6 livros. Mas vou começar pelo que eu li primeiro, que foi A Fórmula de Deus. É um livro do José Rodrigues dos Santos também, e este foi o livro que me fez ficar viciada neste senhor, porque eu comecei a ler e simplesmente não consegui parar. Eu li o livro em 2 dias. Eu sinceramente, eu nem consigo falar sobre este livro, como de uma forma que eu não consigo explicar. Uma história baseada em fatos reais, como eu já vos tinha dito, e basicamente o livro todo é a procura da prova da existência de Deus, que foi feita pelo Einstein. Isto tudo começa com o tal Tomás Noronha, que é a personagem principal. Ele conhece uma iraniana que se chama Ariana Pakravan, e eles juntos, o Tomás não sabia de nada. A Ariana pertencia a uma... é tipo, não é bem CIA, mas do Irão, versão iraniana, e envolve muito aquelas questões da guerra entre o Middle East e os Estados Unidos, e basicamente eles são inimigos, a Ariana e o Tomás, só que a Ariana precisa do Tomás para se juntar ao governo iraniano para tentar descobrir essa tal prova da existência de Deus. Só que o Tomás é americano, então há assim uma guerra entre o governo americano e o governo iraniano, e depois entretanto o Tomás e a Ariana apaixonam-se, surpresa. Mas o livro todo, eu não vos posso contar muitos detalhes porque eu quero que vocês leiam este livro, porque vale mesmo muito a pena. O livro todo é muito intrigante e eles falam de vários acontecimentos que nós não sabemos, porque fazem parte da história, mas são coisas que ficam muito escondidas da maioria da população, e isso é o que eu achei mais interessante. Eu acho que o José Rodrigues dos Santos foi mesmo cavar coisas que pouca gente sabe, e a história está super bem feita, está muito cativante, e eu aconselho imenso vocês a lerem este livro. Depois, quando estava no Algarve, em agosto, foi este o livro que eu li, que é O Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel García Márquez. Eu nunca tinha lido nada dele, eu sei que isto é vergonhoso estar a dizer, mas é o primeiro livro que eu leio sobre o senhor, e vocês vão estar a dizer: pois, era preciso ele morrer para tu leres alguma coisa dele. Eu sei, e agora percebo que fui muito estúpida em nunca ter lido nada dele. Adorei este livro, O Amor nos Tempos de Cólera. Este livro fala sobre o amor, e sobre o amor não correspondido, mas que essencialmente que as coisas acontecem no tempo que têm que acontecer. Existem 3 personagens principais, que é a Fermina, o Lorenzo e o Florentino. E a Fermina e o Florentino apaixonam-se quando são jovens, e ela é muito jovem, tem por volta dos 16 anos, penso eu. Só que, entretanto, o pai dela é contra essa história de amor e acaba por a enviar para casa de familiares longe do sítio onde ela morava. E eles continuam a comunicar-se por carta, só que eventualmente a Fermina apercebe-se de que afinal não estava tão apaixonada por ele, mas estava mais apaixonada pela ideia dele, e acaba por dizer que já não quer estar com ele, que não se quer casar com ele, e casa-se com o Lorenzo, que é um médico jovem e é tipo o maior catch da cidade, e acaba por casar com ele e vive com ele muitos anos. Só que depois eu não vos posso contar o que é que aconteceu. Por isso vão ficar mais ou menos por aí, mas é uma história que vos agarra imenso, e vocês ficam muito attached aos personagens, porque isso é uma coisa que eu gostei muito do Gabriel García Márquez, é que ele é extremamente descritivo, mas sem ser aquela coisa chata, tipo a parede é branca, blá blá blá. É uma descrição que vos permite criar uma certa intimidade com as personagens, e parece que vocês são amigas das personagens e que estão a viver por elas. Eu senti-me dentro da história inúmeras vezes como uma personagem que está ali só a assistir. O terceiro livro é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que é outro grande mestre da narrativa. Este escritor é espanhol, ele nasceu em Barcelona, e basicamente ele tem vários livros,
mas A Sombra do Vento e o outro a seguir a este, que é O Jogo do Anjo, penso eu, foram assim os boom dele mundiais. Este é o primeiro livro que eu estou a ler dele e já me disseram que O Jogo do Anjo é muito bom, por isso é o que eu vou comprar a seguir. Eu vou-vos confessar uma coisa, eu demorei um mês a ler este livro, por um motivo. A história é bastante pesada, mas eu não estou nada habituada à forma de escrita deste escritor. Ele tem muitos tiques espanhóis, aos quais eu não estou habituada, apesar do livro ser em português, obviamente. A forma de escrever tem muitas expressões arcaicas, digamos assim, mas espanholas. É uma forma de escrever que eu não estava mesmo habituada, então foi uma coisa que eu dava por mim a ler e a ficar cansada e a começar a pensar noutras coisas nada a ver com o livro. Então foi uma coisa assim muito pesada para mim de ler, mas foi só para ir até metade do livro. Depois, a partir da metade do livro, eu fiquei super agarrada à história e li assim logo de seguida. Fala sobre relações com as pessoas, é mais ou menos, a mensagem é mais ou menos a mesma que esta, não tanto a nível amoroso, mas mesmo a nível de relações de amizade e de pequenas paixões que temos quando somos novos e etc. E essencialmente fala sobre a importância dos livros na nossa vida e a paixão que nós podemos ter pelos livros. A história passa-se toda em Barcelona, na primeira metade do século XX, penso eu, sim. À altura da Guerra Mundial, isto acho que foi no pós-guerra, sim, modernismo pós-guerra. O personagem principal é o Daniel e ele no seu aniversário, o personagem principal é o Daniel e ele mora com o pai, a mãe dele morreu quando ele era pequenino e ele, no início do livro, ele está muito triste porque não se consegue recordar da face da mãe. E é a altura do aniversário dele, então o pai leva-o a um sítio que ele não conhecia e que pouca gente conhece na cidade de Barcelona, que é basicamente uma biblioteca escondida, é quase como se fosse um cemitério, eles chamam mesmo o cemitério dos livros escondidos. E é onde as pessoas deixam lá livros abandonados ou que querem que se descubram mais tarde. Então o pai do Daniel leva-o a essa biblioteca e diz para escolher um livro qualquer ao calhas. E esta parte da história foi muito importante para mim porque foi uma mensagem muito grande e foi uma coisa que eu penso muito nisso, que basicamente é nós não escolhemos as coisas escolhem-nos a nós. E há um momento em que o Daniel escolhe um livro e o pai diz-lhe que ele não podia ter escolhido um livro que tivesse mais escondido porque ele foi buscar o livro que estava mesmo, sei lá, no cu de Judas. E o senhor que trabalha na biblioteca, o guardião dos livros, diz que não foi o Daniel que escolheu o livro, foi o livro que escolheu a ele. E depois o desenrolar da história toda vai-nos provar que o livro escolheu mesmo o Daniel, porque foi um livro que mudou a vida dele. Leiam este livro, vale mesmo muito a pena. O último livro que eu tenho para vos mostrar é o mais relaxado de todos, que é Estou Nua e Agora. É do Francisco Salgueiro. Eu não dava nada por este livro, aliás eu comecei a lê-lo e parecia que eu estava a ler tipo perfis do Wi-Fi, porque isto é uma escrita muito rede social, muito... Não sei, eu estou habituada, como vocês podem ver, estou habituada a uns livros mais pesados com uma literatura muito mais rica e de repente eu pego neste livro. Tudo bem que eu sabia que tipo de história é que me esperava, mas não estava à espera deste tipo de escrita assim tão leve. Mas ainda bem que eu não o deixei a meio, porque para aí a partir do segundo terço do livro eu comecei a ficar viciada e eu li este livro literalmente em 2 tardes. Francisco Salgueiro é um escritor português e ele estava inscrito num site que é o Couchsurfing. Eu já falei dele no meu blog, se vocês quiserem ir lá visitar. E ele estava inscrito e nunca tinha feito couchsurfing com ninguém, nunca tinha ficado em casa de ninguém e ninguém nunca tinha ficado em casa dele. Até que ele descobriu a Alex, que vinha de Nova Iorque, e mandou um e-mail para ele a perguntar a dizer que precisava de uma casa em Lisboa e se podia ficar em casa dele. Ele disse que sim e foi a partir daí, dessa primeira oportunidade que ele deu ao couchsurfing, que surgiu este livro, porque ele conheceu a história da Alex, que era uma miúda nova-iorquina que tinha acabado o seu curso em São Francisco e supostamente ela ia trabalhar para uma firma de advogados porque ela estudou advocacia, só que aconteceram várias coisas e
e ela não queria nada estar a sair da faculdade para se entregar ao mundo do trabalho e não fazer mais nada da vida até morrer, entrar no trabalho às 9, sair às 5 e viver só daquilo. Ela queria uma aventura, então a partir daí começou tipo, a vida dela pelo mundo. Ela foi para o Burning Man, que é um festival que há nos Estados Unidos, e a partir do Burning Man ela foi para a Tailândia com uma amiga porque iam naquela aventura de aquele típico estereótipo de pessoas que vão para a Tailândia para se encontrarem elas próprias e fazer voluntariado e etc. Mas ela foi para lá e acabou por conhecer um rapaz que lhe falou do Couchsurfing. Então basicamente o Francisco conta a história dela, dessas viagens todas que ela teve, e inclusive tem fotos aqui tiradas mesmo por ela. Deixa-me ver se eu encontro aqui alguma. Por exemplo, tem aqui umas fotos dela no Burning Man, tem fotos dela no Brasil, na Tailândia, tem montes de relatos, e o livro, uma das coisas que eu mais gostei neste livro foi o sentido do humor do Francisco Salgueiro, que é uma coisa brutal. Mais do que Couchsurfing, eu acho que este livro transmitiu uma vontade de me levantar do sofá e de fazer coisas, porque há muita coisa para fazer, há muita coisa para viver, e nós não podemos estar a perder tempo com coisas medíocres, por isso é um livro que eu também aconselho bastante. Eu gostei muito e também foi o primeiro que eu li do Francisco Salgueiro. E este foi o meu primeiro vídeo da série de Clube da Leitura, acho que é assim que eu vou chamar estes vídeos. Deixem-me aí nos comentários livros que vocês tenham lido ou gostado, que é para eu ver se dou uma olhada, porque eu estou sempre à procura de livros novos para ver. Se já leram algum destes que eu vos mostrei, também digam-me o que é que acharam, porque eu quero mesmo saber o que vocês acham dos livros que eu mostro. Digam-me também se gostam deste tipo de vídeos, se acham que isto vos ajuda em alguma coisa, ou se acham uma seca, seja o que for. Deixem aí nos comentários em baixo para eu saber. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos, fiquem bem e até ao próximo vídeo.